E aí, que bagunça é essa? Tô desesperado. Olha a zona que tá a oficina. Quem aguenta isso aqui? Hoje é dia de limpeza, de organização, que não tem como a gente sair do lugar se a gente não organizar esse lugar aqui. Aquela placa dele, tá procurando ela. Ah, a placa dele tá ali, é só trocar aquele componente, só preciso ver. A placa dele era uma dessa aqui, né? Eu peguei. Ó, troquei memória, esse aqui tá com a imagem só embaralhando. Só vai, bebê. Ideia. Mas a gente pode batizar ele agora. Olha essa bancada aqui. Olha o tanto de peça. Tudo fora do lugar. Então, a gente teve um fluxo de serviço muito grande, né? Então nós tivemos aí, o Tarcísio acabou de embarcar para São Paulo para fazer a entrega de 3 equipamentos, né? 3 facetadoras e 2 leitores. Então a gente está nessa guerra de reorganizar o nosso, não o nosso campo de batalha, mas organizar nosso QG. Você não pode ficar 10 minutos procurando uma chave de fenda específica, você não pode ficar procurando uma graxa. Tudo é para hora, tudo tem que ser correndo. Não é correndo, é correr, mas sem perder a eficiência. E para a gente fazer o serviço no tempo certo, né, cumprir os prazos, a gente tem que ter uma organização. E é uma organização mesmo. Abrir gaveta, saber onde estão as coisas. Essa que é a realidade. 2 semanas atrás, todos os clientes queriam todas as máquinas, todos os clientes começaram a pagar todos os orçamentos, os sinais. E aí toda a equipe começou a trabalhar de hora extra. Acho que a gente está de hora extra e faz o quê? Umas 2 semanas. E aí é só trabalhar, né? Máquina na bancada e deixa a ferramenta para trás. E aí sai tarde. Não vamos organizar a oficina hoje. Vamos organizar amanhã. Aí tá, amanhã no dia seguinte não organiza porque saiu daqui tarde também. Então assim, virou esse caos. Nós recebemos 8 sistemas de montagem, tá? Para reforma. Nós compramos, estamos reformando para vender. Quando essas máquinas chegaram, nós tivemos um impacto de 8 sistemas de montagem para serem desmontados, né? Tudo, não ao mesmo tempo, mas não teve esse tempo de organizar, né? De manter o espaço organizado durante todo esse serviço. Então agora a gente está tentando zerar a oficina, a gente vai zerar a oficina para enfim começar o nosso mês de agosto. Tarcísio foi para São Paulo hoje, vai entregar 3 facetadoras, 2 leitores, em 2 dias. Vai fazer 3 instalações. Então, o OptiPro são profissionais de montagem ou profissionais que já são técnicos, já atuam na área de manutenção de sistemas de montagem da Isilor. Esses técnicos, eles passam por uma habilitação, um treinamento nosso, né? Então, a gente tem cursos, orientação, para eles atuarem melhor e seguindo padrões, né? De atendimento dentro do ramo de manutenção de instrumentos óticos da Isilor. Então, hoje aqui na Optitec, tá? O meu coringa é o Tarcísio. Então, é ele que é responsável por fazer reforma de equipamentos junto com a equipe, mas ele é o responsável técnico aqui da oficina. Ele também faz a entrega das máquinas que ele mesmo reforma, ele faz atendimento técnico externo, ele vende máquina, ele angaria clientes na rua, ele faz venda de equipamentos, então ele joga em quase todas as posições aqui na empresa. O OptiPro é o cara que quer ir para a rua resolver problema de cliente na rua, quer trazer equipamento para a oficina, quer ganhar o dinheiro dele justo, quer entregar a máquina impecável. Esse é o OptiPro. Se você se enquadra nesse perfil, vem para cá. A gente tem vários perfis de profissionais OptiPro, tá? Então a gente tem a pessoa que nunca viu um equipamento óptico na vida e que entendeu que é uma oportunidade de aprender uma profissão. Então ele pode começar do zero, ele pode começar já sendo um profissional de montagem, ele já pode ter experiência com manutenção, querer se aprimorar, mas ele tem que ter aquela vontade de consertar, solucionar para o cliente. Aí, ó, tá me ligando, vamos ver o que ele tá querendo. Fala, Tarcísio. Ih, como é que eu vou conseguir isso? Qual o BO que deu lá? Entendi. Não, ele utilizou. A mesa rotacional foi utilizada sim. Não, vou procurar saber agora, mas até onde eu sei ele utilizou sim. Agora tem que correr atrás de uma mesa rotacional pro Tarcísio, pro cliente lá de São Paulo. O que houve? Um leitor que o cliente tem tá dando erro no funcionamento da mesa rotacional. E agora eu vou ter que dar um jeito desse cliente conseguir enviar uma peça para ele, lá em São Paulo, para hoje, para ontem.
Mas essa peça você tem aqui na oficina? Então, a gente tem na oficina, mas também tem em São Paulo. Então, eu vou tentar pegar essa peça com um técnico lá de São Paulo, com o OptiPro, que está lá com ele, para ele despachar lá, chegar o mais rápido possível para o Tarcísio, que está a caminho de São Paulo, para a gente agilizar. No Top Zero, está em contato com a gente, não está conseguindo calibrar a altura do apalpador. E aí a gente vai dar um suporte para ele. Perguntando aqui, pode me ajudar? Vamos lá. É a primeira vez que eu pego assim pra mim, né? Comprei agora. Aham. E aí eu tô tendo esse probleminha, cara. Eu peguei essa máquina, a mulher falou que tava toda revisada e tudo. Inclusive, quando eu abri lá, eu vi o patinho novo, só que ela tava desligada na caixa. Eu não quis ligar lá, não. Entendi. E aí, tá assim, patinho novo, memória nova, cabo óptico novo. Cara, você imaginar que a mulher fez uma revisão geral mesmo. Porém, na hora de fazer ajuste, eu não consigo. Você não consegue fazer o ajuste? Não, o gabarito eletrônico, o cabo, eu coloco ele, faço a leitura lá do Top Zero, beleza? Aí depois passo o gabarito, o apalpador sempre fica mais alto. Aí eu abaixo aqui pelo parafuso, mas já tá no máximo já. Não abaixa mais. E aí eu vou passar o gabarito de metal, ele vai passando bonitinho. Quando chega na hora de passar pela ranhura, a ranhura engancha e quebra. Já quebrei 2 disquinhos aqui, velho. Ainda bem que tinha mais um aqui. É o último também, se quebrar já era. Entendi. Nesse caso aí, pelo que você está falando, parece que você precisa fazer um ajuste. Tá? Você realmente precisa calibrar a facetadora. Só que durante essa calibragem, principalmente do sistema de ranhura, tem algumas observações que você tem que fazer de onde o gabarito está encostando no apalpador, tá? Para evitar essa quebra. Pelo que você me mostrou aí, o apalpador ele não está na altura correta. Você já falou que fez o Top Zero já. Top Zero, inclusive te mandei a foto aí. Aham. E tentei abaixar conforme pelo parafuso, também não foi. Já soltei aqui o parafuso também do patinho, levantei pra ver, aí depois quando eu ligo novamente a máquina, ele volta pela mesma posição. Entendi. Cara, eu acho que seria o caso, talvez, da gente fazer um suporte remoto pra gente tentar solucionar. Você tem gabarito eletrônico, aquela chave cinza, você tem os códigos de barra, leitor de código de barra, tem tudo, né? Tem tudo dela tá aqui. Então, a gente tem um suporte remoto, tá? Que a gente cobra R$250 na primeira hora do suporte, tá? Se durante esse suporte a gente verificar que tem algum problema que vai precisar trocar uma peça, tá? A gente consegue converter esses R$250 para um desconto na peça, caso você compre a peça com a gente. E as horas subsequentes, para você ficar com você, a primeira hora é 250, as horas subsequentes são mais R$150. Tá? Então, digamos que eu fiquei com você 2 horas no telefone, no WhatsApp, fizemos assistência remota, conseguimos resolver em 2 horas, aí seriam R$400. Eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que a gente tem uma chance grande de resolver esse equipamento nessa 1 hora de assistência de suporte remoto, sim. Vou tentar mais um pouquinho aqui. Conforme aí eu tento chamar. Então tá. Se eu não conseguir. Então tá. Fica à vontade. Qualquer coisa me liga aí. E aí? Esse aí, eu acho que vai ligar daqui a pouco. Eu vou te dizer o que eu acho que está acontecendo. Eu acho que ele não está desregulando o Top Zero. Quando você troca o patinho e você vai lá no teste Top Zero, você vai fazer o teste Top Zero. Trocou o patinho, né? Troquei o patinho. Vou ver se o Top Zero tá bom. Aí você vai lá, faz o teste Top Zero, ele tá bom. Mas isso aí, ele não tá bom. Ele tá bom, mas ele tá calibrado pro patinho anterior. O que você tem que fazer? Você tem que desregular o Top Zero, para ele ficar com a carinha triste, e aí você entra com uma nova regulagem, uma validação, entendeu? Porque a altura do apalpador dele está dando muito em cima, e ele está dizendo que ele já fez o Top Zero, só que fazer o Top Zero é desregular e regular, não é só você testar e ver se está com carinha feliz verde, entendeu? Então eu acredito que a gente desregulando o Top Zero, regulando o Top Zero, já vai matar esse defeito da altura do apalpador. E depois, o apalpador estando desalinhado, desregulado, ele vai fazer uma leitura errada do gabarito eletrônico quando ele for fazer a calibragem da ranhura, na segunda etapa de calibragem.
Na segunda etapa de calibragem, que é da ranhura, ele vai usar o gabarito eletrônico. Se a informação tiver muito errada do apalpador, da regulagem do apalpador, que tem a ver também com regulagem do patinho do top zero, a ponta do apalpador vai bater no lugar errado do gabarito, aí a máquina desce com um gabarito de ferro em cima de um disco que é fininho, que é de ranhura, né? Tem um disco fininho de ranhura, ele desce errado ali e desce quebrando, entendeu? Isso tudo a gente consegue verificar durante o suporte. Tá ali mostrando a imagem. Antes, se o apalpador estiver batendo no lugar errado, eu vou ver que ele está batendo no lugar errado e vou, ó, tá errado, tá batendo no lugar errado. A gente já corrige. Tem alguma possibilidade disso que você está falando não... Sempre não tem a bater? possibilidade. Sempre tem, né? Pode ser que a gente regule o top zero e a máquina continue com o apalpador muito acima, sem bater no pino do gabarito de plástico. Aí eu tenho que desconfiar de outra coisa. Eu vou correr atrás de saber a procedência do patim. Que mas o patim é novo, foi trocado. Mas qual é a procedência? É novo da Isilor. Novo da Isilor provavelmente tá bom. Não, é de um outro fornecedor, a gente não sabe. Então, assim, eu não posso dizer para ele que eu consigo solucionar, né? Mas pelo menos um diagnóstico a gente consegue fechar. Mas nesse caso aí, eu acredito que tem 70% de chance de resolver por um suporte remoto. Hoje, não. Eu faço assistência técnica remoto, o Hugo do atendimento faz assistência técnica, suporte remoto, o Tarcísio faz suporte remoto, o Gabriel já faz suporte remoto também. Toda a galera aqui praticamente faz suporte remoto, para te falar a verdade. Então tem uma equipe grande, né? Não é só você. Não sou só eu, mas eu sou o Headmaster Chief of Atendimento de Suporte. Ainda. E como é que faz para quem quiser trabalhar no ramo óptico se tornar um OptiPro? Então, você que quer dar seu primeiro passo a trabalhar com manutenção de facetadoras da Isilor, primeiro passo é você entrar no nosso Optiverso, fazer os nossos cursos, se engajar, demonstrar interesse, meter a mão na massa, não ter medo, botar a mão na massa mesmo, que com certeza você vai ser absorvido pelo mercado, porque é um serviço extremamente especializado, seja por uma empresa do ramo óptico ou pela própria Optitec. Hoje, a gente tem 2 casos, que é o do Caio, que é o OptiPro 001, e do Hugo, que é o 003. Os 2 trabalham como OptiPro hoje em São Paulo. O Caio já faz assistência técnica em todo o grande São Paulo e interior também de São Paulo, e já está começando a atender. Está muito focado ali no centro, tá? Que a gente orientou ele a ficar muito na capital nesse primeiro momento. A gente tem números sobre quantas facetadoras existem, onde elas estão. Então a gente direciona ele para a capital de São Paulo. E a gente tem o Hugo, que também está fazendo, que é o 03, que ele também está fazendo assistência técnica, mas ele está muito focado em realizar nossos atendimentos. Então quando você entra em contato aqui na Optitec, você vai falar com o Hugo, normalmente, e ele é um dos nossos OptiPro. Ele fez o nosso curso, engajou e hoje trabalha com a gente. Então, são os nossos 2 principais casos de pessoas do ramo óptico. Olha o caso do Caio, ele não tinha nada a ver com o ramo óptico. Ele trabalhava como motoboy, trabalhou num mercado, entendeu? Veio para a Optitec, fez o curso, acreditou, ficou aqui trabalhando 3 anos aqui na oficina comigo e agora é OptiPro responsável pelos atendimentos em São Paulo. Então ele não conhecia nada de máquina, nada de óculos, nada de facetadores. Já o Hugo, que é o 03, que foi o nosso terceiro aluno, ele já veio de uma empresa grande, uma empresa que está crescendo no ramo óptico de São Paulo. Ele veio para cá, para a nossa oficina em Teresópolis, fez o treinamento, retornou, continuou um tempo nessa empresa, saiu e hoje ele está fazendo o nosso atendimento, que é a parte de ligar, né? De falar com o cliente, entender as demandas do cliente, dar solução, entrar em contato com a oficina. Os OptiPro são realmente nossos parceiros, fecham negócios pra gente, tem participação, tá? Eles, quando fecham negociação, eles têm participação, eles têm comissionamento em venda de peça, em assistência. Na verdade, a assistência técnica, a hora técnica é deles, tá? A Optitec não se envolve no serviço do nossos OptiPros, tá? Eles têm liberdade de cobrar quanto que eles acham justo no mercado deles. Já a parte de peças, aí a gente tem um acordo super especial, onde com certeza, se você entrar para o Optiverso, você vai gostar e vai entender. Esse setor aqui, ele é exclusivo para as roscas Mabel. Aqui a gente tem
Rancheiro, coco, não é Mabel. Temos o nosso patrocinador Mabel. Coco com banana, não, banana com canela. Temos esse aqui, outro aqui, ó. Banana com canela. Essa aqui de leite, o nego já está destruindo. E essa aqui de banana, a mesma coisa. Então você pode ver, a alimentação básica de um técnico para facilitadores da Enciló é rosca Mabel. Essa é a primeira lição que você tem que aprender.